Tu está me deixando na mão. Eita, vou orar pela tua vida. Amém, irmãos? Então, leamos a palavra do Senhor. Mateus 27, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Amados, é bem verdade que a família, ela é um processo construtivo. Presta atenção. Família, quando falamos de família, nós estamos falando de um processo de construção, algo que é construtivo. E uma construção que ela só termina quando nós fechamos os nossos olhos sobre este mundo, né? Quando nós descemos à sepultura. Até lá, nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos em construção. Alguém diz assim: pastor, como é que eu estou em construção? Como é que a minha família está em construção? Se eu já estou numa idade tranquila, aposentado, os meus filhos já todos em sua casa, têm seus negócios, seus trabalhos, têm sua vida, tem hoje netos maravilhosos, hoje é só eu e a minha véia, ou o meu velho, né? Enfim, e nós estamos aqui em casa sossegado, tranquilo, não temos mais nada. Presta atenção, a gente tem que entender que família não para, nós nunca vamos parar de construir, e não é essa construção física aqui que eu me refiro não, né? Paredes, né? Onde você vai fazer grandes obras, não. Nós nunca paramos a construção da nossa família, porque o início, o casal, eles dão o primeiro passo e constrói a sua família, eles dão início a esse lindo projeto. Daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né, dependendo do desejo do casal, aí vem os filhos, aí vem a segunda fase, a construção continua, vem a segunda fase da família, que agora é a construção dos filhos. O casal trabalhou por algum tempo, conquistaram, né, construíram patrimônios e hoje tem uma vida tranquila para poderem assim dar algo melhor para os seus filhos. Mas a vida vai continuar, o processo continua. Vem os meninos, aí vem a educação, que você tem que estar de uma forma muito firme quando se fala na educação. Você precisa orientar, você precisa corrigir. Tem hora que é difícil corrigir, porque você não quer ver a criança, o filho chorar, né? Não quer ver o menino ali ficar triste, mas para o seu bem, né? Para o futuro dele, para o bem de seu futuro, você tem que corrigir. Você tem que de vez em quando, né, dar uma chineladazinha, né, umas lapadazinhas nele, porque faz parte. Isso está dentro do processo da construção. E aí, daqui a pouco os filhos crescem, chegam à maioridade, engrossa o cangote, e aí fica mais difícil ainda. Vem as fases onde o moço, né, e a moça, eles querem namorar, construir sua família, e isso é natural da vida, a vida tem que continuar, faz parte da vida. E aí vem a segunda preocupação, né, que é a construção da família deles, onde nós, pais, tutores, onde nós, mestres, professores dos nossos filhos,
né? Exemplos dos nossos filhos. Nós vamos encaminhar eles para a construção de sua própria família também, orientando, ensinando, mostrando como é que deve ser, respeitando a vida, respeitando a vontade de Deus, respeitando a palavra de Deus. E aí vai, daqui a pouco eles se casam, vão embora, fica só o casal de novo, volta a estaca zero, mas daqui a pouco lá vem os netos, os filhos, os pais de primeira viagem, não têm experiência, aí vem os avós com o terceiro processo da construção, vão ajudar agora os seus filhos nesse processo da educação dos netos. Não é a responsabilidade de avô e de avó criar e educar, são dos pais, aqueles que geraram. Os avós, eles têm o dever e a responsabilidade de orientar os seus filhos, a fim de que eles ensinem e eduquem também os seus próprios filhos. E se houver a necessidade de alguma ação presencial dos avós, não há nenhum problema, mas se os pais são marinheiros de primeira viagem ou não, a responsabilidade é dos tais, a responsabilidade é deles. E enquanto isso, o casal continua o processo de construção na vida agora dos seus netos. Ou seja, nós não paramos, o processo continua, a vida vai continuando. E é aqui onde nós precisamos entender e fazer a seguinte pergunta: onde nós estamos edificando a nossa casa? Onde nós estamos edificando a nossa família? Eu tenho certeza, se eu fosse fazer a seguinte pergunta para vocês: onde você está firmado? Você está firmado na rocha? Você está sobre a rocha, que é Cristo, que é o Verbo, que é a palavra de Deus, que é a palavra rema dos altos céus sobre a nossa vida? Com certeza, vocês diriam em uma única voz a resposta certa: nós estamos firmados nessa rocha. Como diz o versículo 24 que nós acabamos de ler, o homem prudente, o homem sensato, é aquele homem que decidiu construir a sua casa, a sua moradia, em cima da rocha, sobre a rocha, porque rocha é o lugar onde tem firmeza. Pode vir terremotos, pode acontecer diversas ações da natureza, mas se a casa está firmada, alicerçada, os alicerces da casa estão sobre a rocha, nada vai atingir, nada vai destruir aquela casa, aquela construção. E eu tenho certeza que cada um hoje aqui, cada família presente, as famílias que nos ouvem esta noite por meio da plataforma, tenho certeza que você está nessa rocha chamada Cristo Jesus, amém? Você está nessa rocha, sua casa está nessa rocha chamada Cristo Jesus. Você está firmado na palavra de Deus. É por isso que Jesus, na conclusão do Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, nós vemos que na conclusão, quando ele chega aqui nos versículos finais do capítulo 7, Jesus ele faz um resumo daquilo que ele havia falado desde o capítulo 5. Ele diz, todo aquele pois, 24, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tudo que ele falou no Sermão do Monte, tudo que ele manifestou nesse lindo sermão, nessa linda pregação instrutiva, tudo que ele havia falado, ele resume nisso aqui: se você é sábio, se você é prudente, então você vai pegar todas essas coisas e vai praticar, vai exercer, porque de nada me adianta, por exemplo, ouvir pregações e pregações, mensagens e mensagens, vir a cultos e cultos e achar lindo, bacana, mas quando termina o culto, quando termina a transmissão, aquela palavra ela passa desapercebida da minha vida, e eu
Continuo a minha vida como se não tivesse ouvido o conselho de Deus para mim. Continuo vivendo como se eu não tivesse ouvido a palavra do eterno Deus para a minha alma. Ou seja, eu não pego a prática da palavra e punho sobre a minha vida. De nada adianta, fica infrutífera. Mas Jesus termina esse sermão dizendo que o homem prudente, o homem sábio, é aquele que ouve essas coisas e pratica. Algumas outras traduções vai dizer guarda, é manter na sua vida, é reter na sua vida, é ter para si a palavra de Deus. E por quê? Porque sem essa palavra, sem a manifestação dos oráculos de Deus, nós não temos capacidade de firmar uma família nessa rocha. Sem retermos a palavra de Deus na nossa casa, nós não temos capacidade alguma para construir uma família solidificada, uma família firmada, uma família onde os vendavais da vida, os problemas da vida não desestabilizam essa casa. Então vamos lá. Tendo esse conhecimento de que a nossa casa, ela já começou com os seus fundamentos sobre essa rocha, nós precisamos ainda a respeito disso compreender que a construção dessa casa sobre essa rocha, ela traz consigo as colunas e os pilares. Sim ou não? Ela traz consigo as colunas e os pilares. Toda casa precisa disso. Toda casa precisa de coluna. Toda casa precisa de pilares. Toda casa ela precisa de amarrações, para que assim ela não venha rachar, ela não venha ruir e ela não venha cair. Por mais que ela venha estar em um local seguro, por mais que ela venha estar sobre uma rocha, ela precisa dessas colunas, ela precisa dessas vigas para a sua sustentação. E eu quero expor a partir de agora, pelo menos 2 colunas que sustentam a família. 2 colunas que sustentam uma família. Então vamos lá. Diga comigo: a minha família tem a coluna chamada amor. Dá uma olhadinha para o seu irmão, para essa pessoa que está do seu lado, familiar, né? Que está aí. Diga para ele: a nossa casa tem amor. Queridos, essa é uma coluna que não pode faltar na nossa casa. Esta é uma coluna que não pode deixar de existir no nosso lar. E por quê? Porque o amor, ele é o cumprimento total da lei. O amor, ele é o cumprimento total da palavra de Deus. Se você olhar o versículo 24, ele deixa claro isso. A prática, quando nós praticamos, é porque nós compreendemos a lei de Deus para a nossa família. Quando nós exercemos a palavra, é porque nós compreendemos de uma vez por toda que sem ela nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. Então observe, toda família precisa ter essa coluna chamada amor, porque o amor é o cumprimento total da lei. Abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 13, versículo de número 8. Paulo, ele vai manifestar lá na parte B do versículo 8. Ele vai dizer o seguinte. Deixa eu ler o versículo completo, né? Para nós entendermos. Romanos 13, 8. Olha o que Paulo diz: não fiquem devendo nada a ninguém,
exceto o amor de uns para com os outros. Essa é uma dívida que não pode faltar na nossa casa. Não pode faltar na nossa casa. Essa dívida é chamada amor. Quando nós deixamos faltar essa dívida, é perigoso. Pode faltar a dívida de cartões, pode faltar a dívida, do agiota, pode faltar diversos tipos de dívidas. Eu pegando dinheiro com os meus irmãos, eles pegando dinheiro comigo, estão dívida. Pode faltar qualquer dívida, eu posso não ter nenhuma dívida, mas a minha família, ela não pode deixar de ter esse tipo de dívida aqui chamada amor. E por que, gente? Agora veja aí. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Olha a revelação de Deus para a nossa vida. Quem ama o próximo, cumpre a lei. E amar o próximo aqui não é apenas os de fora, porque às vezes nós compreendemos que o nosso próximo é o vizinho, não deixa de ser. É o amigo lá da escola, do trabalho, da faculdade. É alguém que está dentro da condução juntamente comigo. E às vezes eu não considero como meu próximo os meus irmãos, os meus pais, os meus filhos, minha esposa, o marido. A gente muitas vezes não compreende e não quer permitir essa existência, mas eles também são o nosso próximo. E olha que coisa interessante, alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Não está nem no texto, mas eu vou citar para vocês. Ele conta a parábola do bom samaritano, vocês conhecem perfeitamente isso. No final de tudo, quando passam 3 personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano. No final de tudo, Jesus olha para aquele homem que o interrogou e diz assim: agora vai e faz o mesmo. Quem era o meu próximo? É todo aquele que precisa ser amado. Aí deixa eu abrir o parênteses hoje aqui, gente. Nós precisamos cumprir, ter na nossa casa essa coluna chamada amor, para poder manifestar amor pelo nosso próximo. Pastor, mas a família não se ama? Muitas vezes não. Às vezes falta a expressão do amor dentro de casa. Às vezes deixamos de cumprir essa lei. Muitas vezes se torna fácil amar os de fora, porque muitas vezes os de fora não nos confrontam como os de casa. Muitas vezes os de fora não falam as verdades como alguém de fora. Compreende isso? Então a família, ela precisa trabalhar essa coluna chamada amor dentro de sua casa, entre os seus. O marido passar a ter essa expressão de amor para com a sua esposa. Eu vou já falar sobre as formas de expressão. A esposa também tem expressões de amor para com o marido. Os pais expressar amor pelos seus filhos. Os filhos expressarem amor para com seus pais. Irmãos expressarem amor para com seus irmãos. E aí vai. Porque compreendemos que uma vez que devemos um ao outro a questão do amor, nós sempre vamos procurar amar essa pessoa. Agora olha o versículo 10, por favor. Versículo 10 do mesmo texto aí. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Diga comigo: a minha casa. Diga com amor, gente, com alegria. A minha casa precisa ter essa coluna chamada amor.
É amor para dar e para vender, gente. Tem que ter isso dentro da nossa casa. Agora, deixa eu dizer isso aqui, porque às vezes, quando falamos isso, parece que a existência do amor anula, presta atenção, anula, né? Problemas. E isso é mentira. Isso é mentira. Parece que quando nós falamos que a família deve se amar, parece que no meio desse amor não existe dias maus. Existe sim. Mas isso não quer dizer que não haja amor. Olha o que Jesus falou aí no texto que nós lemos. O versículo 25, ele diz, 7:25 de Mateus, que nós estamos lendo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. Isso aqui fala de problemas. A casa estava sobre a rocha, estava bem firmada. Deixou de ter problema? Não. Deixou de ter dia mal? Não. Da mesma forma é a família. Se a família tem amor dentro dela, isso não quer dizer e não vai tornar ela uma família blindada contra as situações da vida, os intempéries da vida. Vai ter dia de risca-faca dentro de casa. Vai ter dias que os vizinhos vão ter que se fazer de doido que não estão ouvindo nada. Vai ter dias que vai ter confusão mesmo. Vai ter briga, bate-boca. Sim, porque são pessoas com naturezas diferentes, pensamentos diferentes, pensam diferente. Aí cai por terra aquela tese que muitos, principalmente os jovens, né? Eles andam agarrados. Eu tenho que achar a minha cara metade, a minha outra metade. Eu tenho que casar com alguém que venha ser igual a mim. Não vai prestar. Você nunca vai encontrar isso. Já pensou duas pessoas calmas dentro de uma casa? Já pensou duas pessoas briguentas dentro de uma casa? Não dá certo, gente. Por isso que Deus criou o casal com essas diferenças. A mulher é inteiramente diferente do homem. É inteiramente diferente uns dos outros. Mas deixa eu voltar aqui. Quando cumprimos o amor, quando amamos uns aos outros, nós estamos declarando diante dessa sociedade corrompida que na nossa casa, na nossa família, há a lei de Deus regendo a nossa casa. Apesar dos apesares, apesar dos conflitos, mas existe amor dentro dela. Você quer ver outra coisa? Como expressar amor na família? Abra aí, 1 Coríntios, é muito tradicional esse texto aqui. 1 Coríntios capítulo 13, eu não vou citar todos porque eu demandaria mais tempo com vocês, mas presta atenção. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Aqui existem algumas expressões de amor. E antes de eu expressar pelo menos 3 aqui que eu destaquei, muito importante, rapidinho, ouça o que eu vou lhe dizer. Tem muita gente enganada, pensando que amor é sentimento. Não é. Porque o sentimento, ele se altera. O sentimento, ele se modifica. Uma hora você gosta, você ama, você quer, né? Você está apegado com aquilo. Aí olha o exemplo, você compra algo novo para a sua casa, os primeiros dias, você tem um zelo, um cuidado, uma atenção, sim ou não? Comprou o sofá, vixe rapaz, você coloca tudo para cobrir ele, para não manchar, para não cair nada, para não ter poeira, é assim ou não é? Um apego que você tem, isso aqui é um sentimento, só que o tempo vai passando, os anos vão passando. Aí quando você para e fica analisando, você vê que não há mais o mesmo cuidado. Não há mais, sabe, aquela mesma atenção dada àquela coisa. Porque é um sentimento. O amor não é sentimento, gente.
não é paixão. O amor, ele deve ser uma expressão inteira da alma. Não é sentimento, é poder de decisão. Presta atenção agora. Paulo vai mostrar algumas expressões de amor. Por exemplo, no versículo 4, ele diz: o amor é paciente, bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora presta atenção. 3 expressões de amor que eu quero aplicar aqui. Primeira dela, está no versículo 4, que é a primeira. Nós precisamos expressar paciência uns aos outros. O amor é paciente. Quando eu amo, eu sou paciente. Quando eu amo, eu expresso paciência. Eu acho que essa é uma das minhas maiores virtudes. Que eu sou paciente demais. Para perder as estribeiras tem que ser coisa grande. Mas amor, você expressa amor por meio dessa ação aqui, ó. Paciente. Você é paciente? Hã? Dá uma olhadinha aí. Você está sentado perto do seu familiar, seu parente. Dá uma olhadinha para as pessoas aí e vê aí se é paciente. Não é não, Serrão? Eu e tu, né? Paciente, gente, tem calma. Saiba esperar. Não perca, sabe, o fio da meada por pouca coisa não. Tem muitas famílias que brigam por nada. Que brigam por nada e por coisa nenhuma. Não precisa você criar vendavais dentro da sua casa. Esses problemas que foi citado no versículo 25 são coisas naturais que acontecem. Só que tem famílias que, ao invés de compreender essa coluna amor e expressarem, por exemplo, a questão da paciência, eles fazem questão de criar um cenário terrível dentro de casa. Brigam por, sabe, bobagem, besteira. Discutem por besteira. Uma toalha que ficou em cima da cama ou na cadeira. É muito simples, só pegar e ir lá e estender. Não precisa você criar um cenário de guerra, de conflitos. Algo errado que o filho, que a filha fez, não precisa criar um cenário de conflito. Não precisa, é chamar com amor, educá-los, ensinar, orientar. A nossa casa não pode ser um pedaço e uma demonstrativa do inferno nessa terra, gente. A nossa casa, ela tem que ser um pedaço e um demonstrativo dos céus nesse lugar. Amém? A pergunta fica: sua casa é o quê? Um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? Hã? É? Oh, glória. Hã? Gente, mas isso é verdade. Quando nós demonstramos impaciência uns aos outros, nós estamos dizendo que nós não entendemos o amor ainda. Nós não entendemos o que é amor. E isso é algo que a gente precisa trabalhar. Agora veja o segundo, por favor, ainda o versículo 4. Estou correndo aqui. Versículo 4. Bondoso. Ser bondoso uns com os outros. Você faz bem ou faz mal? Se eu perguntar à tua esposa, se você hoje bater as botas, tua esposa vai
vai sentir muito sua falta? Se for o contrário, se for o contrário, e os filhos, se os pais, Deus recolheu os pais hoje, você vai sentir falta de seu pai e de sua mãe? Se Deus recolhesse hoje seus filhos, você sentiria falta ou você sairia, soltando fogo em São João? A família, quando tem a base chamada amor, ela é uma família que trabalha paciência, ela é uma família que trabalha a questão de ser bondoso de uns para com os outros. Qual é o problema, meu chapito, ajudar tua mulher? Qual é o problema? Lavar uma roupa, lavar uma louça, ajudar em alguma coisa. Qual é o problema, minha irmã, de você ajudar seu marido? Lavar o carro, aleluia. Lavar a moto, pintar a casa. Qual é o problema? Nenhum. O problema é que nós somos egoístas. Hoje eu fiz um almoço maravilhoso. Estou empachadinho aqui ainda. Mas é isso. A coluna chamada amor, ela tem esses frutos, ó. Esses aqui são frutos. Eu preciso entender isso. Pais que precisam entender a necessidade de fazer o bem aos seus filhos. Tem muitos pais que fazem mais mal do que bem. Muitos pais fazem mais mal do que bem aos seus filhos. Não é à toa que tem muitos filhos desejando chegar na maioridade para cair fora, para ir embora. Porque eles não expressam amor, não expressam um ser bondoso. Filhos precisam também ser bondosos com seus pais. A família precisa exercer o ser bondoso com a família. Amém? E por último, tem muita coisa boa aqui, mas eu vou ficar com esse último aqui para mim vir para o segundo e entrar à conclusão. Presta atenção. Paulo ainda vai mostrar na continuidade do versículo 4. Ele vai dizer o seguinte, lá no finalzinho já. Não busca os seus interesses. Isso é o que mais se vê dentro de famílias. Pessoas egoístas, que eu acabei de citar. Tem muita gente egoísta dentro de casa. Só olha para o seu bucho. Só olha para a sua sardinha. Quer que as coisas dê tudo certo só para si. O resto não importa. A família, ela não pode viver essa vida individualista. Se dentro dela existe amor, ela não pode ser individualista. Dá bom para mim, mas vai afetar os meus filhos, vai afetar a minha esposa, então não quero. Dá bom para mim, mas vai deixar meu marido na mão, vai deixar os meus filhos, eu não quero. Dá bom para mim, mas vai prejudicar minha relação com os meus pais, então eu não quero. O amor não busca os seus próprios interesses. Pelo contrário, quando a família compreende a coluna amor, ela trabalha em prol dela, vivendo para ela, girando em torno dela. Se dá bom para todos, então estamos dentro. Se dá ruim, então estamos fora. Amados de Deus, e por que nós chegamos a essa conclusão? Por que a gente chega a essa conclusão? Porque nessa rocha, Cristo Jesus, em que nós estamos edificados, a sua santa palavra nos ensina, a sua santa palavra nos instrui, nos educa, a sua santa palavra nos leva a considerar todas essas coisas. Mas eu quero vir para o segundo ponto, rapidinho,
e as horas não esperam. Por que viver o amor na família? Por que a gente precisa viver o amor da família? Aí tem um resumo. Olha o versículo 7. É a primeira resposta que eu quero dar para vocês. Por que a família ela precisa viver isso aqui? Versículo 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. O amor... E onde é que eu vejo isso, irmão? Na palavra de Deus. E onde é que a minha família está firmada? Na palavra de Deus. É por isso que eu preciso viver isso aqui. Não apenas esses 3 que eu citei, mas tudo aquilo que é necessário para os fundamentos da minha casa serem cada vez mais fortalecidos. 2, porque precisamos viver o amor na família. Versículo 8, por favor, está aí a resposta. Versículo 8 diz, vamos lá juntos, 1, 2, 3, o amor jamais, pronto, segura, o amor jamais acaba. Pastor, acabou o amor, não tenho mais, não acabou, o teu amor esfriou. Eu não amo mais meus pais, eu não amo mais minha mulher, eu não amo mais meus filhos. Não, você não ama. O amor não acabou para você, o amor ele está frio. Você lembra da igreja de Éfeso? Lembra? Capítulo 2 de Apocalipse. Deus trata com aquela igreja, dizendo, olha, lembra-te, pois, de onde você caiu. Volta até o primeiro amor. Quando ele diz volta, não é que aquela igreja deixou de ter o amor. É que o amor daquela igreja chegou a um nível tão frio, que não fazia mais relevância alguma ter aquele amor. Continuar a manifestação daquele amor. Ou seja, quando o amor ele esfria, gente, aí vem aquela questão da naturalidade. A gente faz por fazer. O amor não acaba, ele esfria. Aí quando isso acontece, a gente faz por fazer. Por que eu trabalho? Porque tem mulher, tem um filho para dar de comer. Por que você faz isso na sua casa? Por que você faz o amor? É porque tem um marido, tem filhos que precisam comer. A gente começa a tratar as coisas com essa visão. Não há uma visão que nos leve a fazer com interesse, com prazer, com fervor. Porém, eu entendo por meio da palavra que o amor existindo, o que eu vou fazer não será fardo para mim, pelo contrário, será algo glorioso, será satisfatório na minha vida, será algo que eu vou fazer. Pode, de forma física, pode ser cansativo, pode ser exaustivo, pode, mas eu faço com alegria, com gozo, com prazer, porque o meu desejo é de ver os meus, a minha casa bem, a minha família bem, amém? Como é que está o amor aí? Como é que está essa coluna chamada amor na sua família? Ela está dando frutos? Está dando firmeza? Está gerando estabilidade? Como é que está? Aí eu venho para a nossa última coluna. Vou ser breve nesta. A segunda coluna que toda família precisa, agora diga comigo, perdão. Só o Félix falou. Diga comigo, perdão. Dá uma olhadinha para o seu amado, para a sua amada, diga para eles. A nossa casa precisa de perdão. E amados, essa aqui é a mais extraordinária para mim. Por quê? Porque preciso perdoar. Porque a minha casa precisa dessa coluna chamada perdão. Abra aí, Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Para você entender.
Você precisa perdoar, sua casa precisa ter perdão. Olha o que aqui está escrito, Marcos 11, 25 e 26. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Tem alguma coisa contra a tua mulher? Está com o coração inchado? Então antes de você orar, vai lá. Faz as pazes. Perdoa ela. Pastor, mas ela tacou a caçarola na minha cabeça. Perdoa. Deixou sem o café. Perdoa. Ela não fez meu almoço. Perdoa. A família precisa viver perdão. E por quê? Olha aqui, irmão. Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? A gente não precisa agir de forma enigmática para interpretar um texto desse, está claro. Eu preciso perdoar. Por quê? Porque eu mesmo preciso de perdão. Sim ou não? Quem aqui não precisa de perdão? Todo mundo precisa de perdão. Agora o 26, por favor. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Pastor, mas eu vou orar intensamente, 2 horas, 3 horas, e Deus vai me perdoar. Vai não. Você acaba com o teu joelho e Deus não te perdoa. Porque é algo recíproco, gente. É algo que vai, mas vem. Eu já vi muito marido fazendo isso. Com ódio, com mágoa da esposa, vivendo e convivendo dentro de casa. Morando juntos, mas com o coração trancado para a mulher. A mulher da mesma forma. Não adianta você ir na presença de Deus, cultuar, louvar, falar em línguas, sabe, manifestar aquele culto espiritual, não vai ser aceito diante de Deus. Porque isso aqui, a falta de perdão, impede de Deus receber aquilo que nós ofertamos a Ele. A falta de perdão. Por que a falta de perdão impede? Porque quando eu não perdoo, eu revelo que há muita coisa má no meu coração, há muita coisa ruim na minha vida, ressentimento, mágoas, o texto que Paulo citou para nós aí, né, Coríntios, há muitas dessas coisas. Então precisamos perdoar. Essa coluna da nossa família precisa existir, porque nós precisamos também de perdão. Vai chegar a hora que nós precisamos ser perdoados. Hoje talvez você está precisando perdoar, mas pode chegar um dia que você vai precisar ser perdoado. E a pergunta é, se você não perdoar, como que você vai querer ser perdoado? 2. Por que nós precisamos perdoar, gente? Agora, presta atenção, acabei de citar para vocês. Para as minhas orações serem ouvidas. Abra aí, Provérbios 28, versículo 9. 28, versículo 9. Já vou concluir com vocês. Provérbios 28, versículo 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será o quê? O que é abominável, gente? Coisa ruim. Deus não recebe, abominação. Pastor, mas eu oro tão bem, falo tão bem. Diante de Deus é abominação tua oração. Só pelo fato de você não perdoar. Está vendo como é uma coisa séria? Mas onde é que está, pastor? A questão do perdão aí. Está aqui. Lembra do primeiro ponto? O amor é o resumo da lei. Quando nós praticamos, nós entendemos isso. Quem deixa ou desvia seus ouvidos de ouvir a lei, é a mesma coisa do que eu citei no início. Ouve pregações e pregações, entra num lado e sai no outro.
não há mudança, não há transformação. E uma coisa que nós fazemos aqui nessa casa, não é pregar para que multidões adentrem essa casa. Glória a Deus se vier, mas o nosso intuito, a nossa visão nesta casa é pregar para que aqueles que chegarem aqui, eles possam ter um encontro genuíno com Cristo Jesus. Eles possam estar prontos para se encontrar com Jesus, por causa da mudança de vida que a palavra produz no seu interior. Então, quem deixa de ouvir e praticar essa palavra, quem deixa de viver o perdão dentro da sua casa, que não libera perdão para nada e não recebe perdão, então seja consciente hoje, sai daqui cônscio disso. Tuas orações não estão sendo ouvidas por Deus. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Então perdoe. Procura ter com os teus filhos e libera o perdão ou recebe o perdão. Procura ter com teu marido, com tua esposa, libera o perdão e recebe o perdão. Procura ter com a tua família, libera o perdão e recebe o perdão. Para que assim, o último ponto, ele venha acontecer na nossa vida. Porque preciso perdoar? Diga comigo, porque o perdão, diga forte, gente, para nós terminar, porque o perdão cura. Ele cura. Sim ou não? Isaías 43, 25, e fechamos aqui. Isaías 43, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. E isso aqui é o próprio Deus. Agora imagine isso aqui, gente. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Não é por amor a nós, é por amor dele mesmo. Deus, dos pecados que você cometeu, não me lembro, ou não me lembrarei mais, algumas outras traduções. Agora pare um pouco, para nós orar, pare um pouco para entender isso aqui. Se o próprio Deus está dizendo aí, presta atenção, eu perdoo você. Próprio Deus está dizendo, eu perdoo a ofensa que você cometeu contra a minha santidade, contra a minha pessoa. Nós temos ou não temos ofendido a Deus? Tem, gente. A humanidade tem ou não tem ofendido a Deus? Tem, com seus pecados, com a sua desobediência. Mas olha o que Deus diz, eu mesmo apago as transgressões de vocês, por meio do sacrifício do seu filho. Eu mesmo não me lembrarei mais de seus pecados. Não me lembrarei mais, ou seja, perdão. Se Deus nos perdoa, então quem sou eu para não lhe perdoar? Se Deus me perdoou,